A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, emitiu um alerta à administração Trump sobre Delcy Rodríguez, atual presidente interina da Venezuela, afirmando que ela não representa o povo venezuelano. Durante discurso na Heritage Foundation na sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, Machado declarou que Rodríguez é comunista e representa principalmente os regimes russo, chinês e iraniano, não os venezuelanos nem as forças armadas do país. As declarações ocorrem em meio a relatos de que o diretor da CIA, John Ratcliffe, se reuniu com Rodríguez em Caracas para discutir cooperação de inteligência, estabilidade econômica e garantir que a Venezuela não seja mais refúgio para adversários dos Estados Unidos. Rodríguez, ex-vice-presidente de Nicolás Maduro, anunciou na quarta-feira a continuidade da libertação de prisioneiros políticos, incluindo pelo menos 4 cidadãos americanos, marcando as primeiras libertações conhecidas desde a captura de Maduro em operação militar americana em 3 de janeiro. Apesar da complexidade da situação atual, com aliados de Maduro ainda fazendo trabalho sujo, Machado demonstrou confiança profunda em uma transição ordeira de poder. A líder oposicionista prometeu que a Venezuela se tornará a melhor aliada que os Estados Unidos já teve nas Américas. Machado enfatizou que os venezuelanos são coesos e unidos por valores compartilhados, mas foram forçados pelo regime a fazer escolhas difíceis e enfrentar adversidades severas. O presidente Donald Trump havia afirmado anteriormente que os Estados Unidos administrariam a Venezuela temporariamente, embora não tenha detalhado planos específicos. A situação na Venezuela encontra-se em um momento histórico e delicado após a captura de Nicolás Maduro pelas forças americanas em 3 de janeiro de 2026. O que deveria ser uma transição clara para a democracia revelou-se um tabuleiro geopolítico complexo, onde a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, emitiu alertas contundentes sobre a atual presidente interina, Delcy Rodríguez, aliada histórica de Maduro. Em evento organizado pela Heritage Foundation, em 16 de janeiro de 2026, Machado proferiu declarações que deveriam fazer qualquer observador atento questionar a direção que a administração Trump está tomando em relação à Venezuela. A líder oposicionista foi direta e inequívoca. Delcy Rodríguez não representa o povo venezuelano, mas sim os interesses dos regimes russo, chinês e iraniano. Este alerta ganha ainda mais gravidade quando contextualizamos que o diretor da CIA, John Ratcliffe, reuniu-se pessoalmente com Rodríguez em Caracas. As discussões reportadamente incluíram cooperação de inteligência, estabilidade econômica e garantias de que a Venezuela não seria mais um refúgio seguro para adversários da América. A pergunta que permanece sem resposta é: por que a administração Trump está negociando com uma representante confessa do regime comunista que acabou de derrubar? Machado, que encontrou-se com o presidente Trump na quinta-feira anterior ao evento da Heritage Foundation, deixou claro que, apesar de não ter ainda o apoio explícito de Trump, ela permanece profundamente confiante de que haverá uma transição ordenada de poder. Ela prometeu que a Venezuela se tornará o melhor aliado que os Estados Unidos já tiveram nas Américas. Uma declaração ousada que depende inteiramente de quem assumirá o controle do país. A complexidade aumenta quando consideramos que Trump declarou que os Estados Unidos iriam administrar a Venezuela temporariamente, sem detalhar planos específicos de transferência de poder. Surpreendentemente, o presidente expressou dúvidas sobre o nível de apoio que Machado realmente tem entre o povo venezuelano. Isto apesar dela ser a face reconhecida da oposição democrática e ter arriscado sua vida por anos contra a tirania chavista. Enquanto isso, Rodríguez, a comunista que serviu como vice-presidente de Maduro, anunciou a continuação da liberação de prisioneiros políticos como parte de um novo momento político. Nos dias anteriores, pelo menos 4 cidadãos americanos foram libertados, a primeira liberação conhecida de prisioneiros americanos desde a queda de Maduro. Esta movimentação levanta questões cruciais. Está Rodríguez consolidando o poder? Está a administração Trump sendo seduzida por gestos superficiais de boa vontade, enquanto os verdadeiros interesses geopolíticos adversários mantêm influência através de Rodríguez? Machado enfatizou que, embora Rodríguez e seus aliados estejam fazendo o trabalho sujo, o resultado final será uma Venezuela estável e democrática.
Ela insistiu que Rodríguez não representa as forças armadas venezuelanas, nem o povo, apenas os interesses comunistas e de potências adversárias. A líder oposicionista também elogiou a coragem necessária para capturar Maduro, reconhecendo o papel histórico da administração Trump. Contudo, permanece uma tensão não resolvida. Por que Trump não endossou claramente Machado? Por que a CIA está negociando com uma representante do mesmo regime que oprimiu o povo venezuelano por décadas? E mais importante, quem realmente se beneficiará desta transição? O povo venezuelano que anseia por liberdade ou os interesses geopolíticos que sempre viram a Venezuela como peça estratégica no tabuleiro global? Esta situação representa um teste crucial para a doutrina America First da administração Trump. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, fronteira com o Caribe e influência sobre rotas migratórias que afetam diretamente os Estados Unidos. As decisões tomadas nas próximas semanas determinarão se a queda de Maduro representa genuína libertação ou simplesmente uma reorganização das peças no mesmo jogo de poder globalista. Aguardando aprovação para continuar com a parte 2/3, análise profunda sob perspectiva conservadora. A situação venezuelana apresenta um dilema clássico da política externa americana: escolher entre princípios democráticos e estabilidade pragmática. A decisão da CIA de negociar diretamente revela uma mudança fundamental na abordagem da administração Trump. Implicações de curto prazo: fragmentação da oposição. A marginalização de Machado, líder com legitimidade popular em favor de Rodríguez, uma figura do antigo regime, pode criar cisões irreparáveis na oposição venezuelana. Negociar com a vice-presidente de Maduro mina a narrativa de que a operação foi sobre restaurar a democracia. A falta de apoio explícito de Trump a Machado cria incerteza sobre quem realmente controlará a Venezuela pós-transição. Implicações de longo prazo, credibilidade regional. Outros movimentos democráticos na América Latina podem questionar o compromisso dos Estados Unidos com a democracia. Consolidação autoritária. Rodríguez pode usar esse período de legitimação para fortalecer estruturas do antigo regime. Dependência continuada. Sem uma ruptura clara com o chavismo, a Venezuela pode permanecer vulnerável a influências externas hostis. A descrição de Machado sobre Rodríguez como representação principal dos regimes russo, chinês e iraniano não é retórica vazia. Esta afirmação tem profundas implicações estratégicas. Infraestrutura de influência já estabelecida. A Venezuela sob Maduro tornou-se um hub logístico para operações russas, chinesas e iranianas no hemisfério ocidental. Rodríguez, como vice-presidente, foi instrumental na negociação desses acordos. Remover Maduro sem desmantelar estas redes de influência é como cortar a cabeça da hidra sem cauterizar os pescoços. Riscos de segurança nacional para os Açores. Presença militar russa. Bases e instalações militares russas podem permanecer operacionais sob Rodríguez. Dívida chinesa. A Venezuela deve bilhões à China em empréstimos garantidos por petróleo. Rodríguez conhece intimamente estes acordos. Conexões iranianas. Rotas estabelecidas para contrabando de armas, lavagem de dinheiro e possível transferência de tecnologia nuclear. O jogo de longo prazo dos adversários. China, Rússia e Irã podem ter calculado que é mais vantajoso trabalhar com Rodríguez, uma aliada conhecida, do que arriscar com Machado, uma verdadeira reformista pró-ocidental. A reunião da CIA com Rodríguez pode ser precisamente o que esses regimes desejavam: legitimação de sua representante em troca de concessões superficiais. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Esta realidade domina todas as considerações. O cálculo econômico da administração Trump. Estabilidade energética. Rodríguez oferece continuidade nos contratos existentes e conhecimento técnico do setor. Acesso rápido. Uma transição gerenciada por Rodríguez pode instaurar a produção petrolífera mais rapidamente que uma ruptura completa. Interesses corporativos. Empresas americanas e internacionais que negociaram com o regime Maduro preferem uma figura conhecida. Os riscos desta abordagem. Corrupção sistêmica. Rodríguez está profundamente envolvida nas estruturas de corrupção que desviaram bilhões da PDVSA, Companhia Petrolífera Estatal. Sem reformas profundas, os investimentos estrangeiros permanecerão vulneráveis. Perpetuação do modelo rentista.
a economia venezuelana continuará dependente do petróleo sem diversificação. A alternativa de Machado promete tornar a Venezuela o melhor aliado que os Estados Unidos já tiveram nas Américas. Isso implica reformas econômicas profundas, alinhamento estratégico e abertura de mercado. Mas requer tempo, instabilidade inicial e vontade política que Trump pode não ter. Lógica operacional. Priorização de resultados tangíveis. Liberação de prisioneiros americanos, cooperação de inteligência, garantias de segurança. 2. Aversão ao nation building. Trump historicamente opõe-se a projetos prolongados de construção democrática. 3. Gestão de riscos. Rodrigues representa a estabilidade conhecida versus o risco de Machado. Justificativa estratégica possível. Rodrigues tem controle sobre elementos-chave do aparelho de segurança. Uma transição abrupta para Machado poderia desencadear violência ou colapso institucional. Os Estados Unidos podem estar usando Rodrigues como figura transitória enquanto preparam condições para Machado. Problemas com esta lógica. Subestima a capacidade de Rodrigues de consolidar poder. Ignora que estabilidade sob uma aliada de adversários geopolíticos não é verdadeira estabilidade. Assume que Rodrigues agirá de boa fé. Uma aposta arriscada. Popular. Machado liderou a oposição democrática quando era perigoso fazê-lo. 2. Ruptura necessária. Apenas uma quebra completa com o chavismo pode permitir verdadeira transformação. 3. Alinhamento de valores. Uma Venezuela democrática será naturalmente aliada dos Estados Unidos, não por coerção, mas por interesse compartilhado. Sua estratégia de comunicação. Mantém confiança pública em Trump apesar da falta de endosso. Enquadra a questão em termos de valores compartilhados, não apenas interesses. Apela à herança americana de apoio à democracia. Vulnerabilidades de sua posição. Depende totalmente do apoio americano que pode não vir. Pode carecer de controle sobre forças de segurança no curto prazo. Enfrenta a campanha de deslegitimação de elementos do antigo regime. Objetivos estratégicos compartilhados. 1. Manter influência no hemisfério ocidental. A Venezuela é ponto de apoio crucial. 2. Proteger investimentos, bilhões em empréstimos, contratos e infraestrutura. 3. Demonstrar resiliência, mostrar que a influência americana não é absoluta. Estratégia provável. Fazer concessões superficiais para preservar influência profunda. Uso de Rodrigues, como um ativo que conhece suas preferências e protegerá seus interesses. Exploração de divisões entre Trump e o establishment de política externa, entre Estados Unidos e aliados regionais. Cenário ideal para eles. Rodrigues consolida poder com bênção americana. Reformas cosméticas satisfazem Washington. Estruturas profundas de influência permanecem intactas. Países pró-democracia, Colômbia, Chile, etc. Preocupação com precedente de legitimação de figuras autoritárias. Interesse em genuína democratização para reduzir fluxos migratórios. Frustração com a abordagem unilateral dos estados que ignora consulta regional. Países de esquerda, Brasil, México. Ambivalência sobre intervenção americana. Preferência por soluções negociadas versus impostas. Preocupação com soberania regional. Impacto no Grupo de Lima e OEA. Contradição entre discurso de apoio à democracia e ações práticas. Erosão de mecanismos multilaterais em favor de decisões unilaterais americanas. A reunião Ratcliffe-Rodrigues levanta questões críticas. Compartilhamento de inteligência. Que informações Rodrigues está oferecendo? Sobre redes de narcotráfico, terrorismo, atividades de adversários. Isso legitima fontes comprometidas por anos de cooperação com adversários? 2. Infiltração e contra-inteligência. Rodrigues comandou operações de inteligência que certamente infiltraram elementos pró-americanos. Como garantir que informações compartilhadas não são operação de engano? Risco de que Rodrigues esteja servindo como canal para desinformação de Rússia, China e Irã. Segurança física de Machado. Com Rodrigues no poder, Machado está segura. O regime tem histórico de eliminar ameaças políticas. A confiança que Machado expressa pode ser performática para sua própria proteção. Estado profundo chavista. 25 anos de controle chavista criaram estruturas paralelas de poder. Militares, profundamente comprometidos com o regime através de corrupção e privilégios. Judiciário, completamente cooptado. Serviço civil, preenchido com leais ao partido. Coletivos, milícias,
forças paramilitares que operam fora do controle institucional. Desafios de Rodrigues como figura transitória. Mesmo que queira reformar, duvidoso, enfrenta resistência massiva. Estruturas de poder têm interesse em manter status quo. Qualquer movimento real de democratização ameaçaria bases de seu próprio poder. Porque Machado representa a ruptura necessária, sem legitimidade chavista, pode desmantelar estruturas paralelas. Mandato democrático permite reformas profundas, mas precisa de apoio internacional sustentado para sobreviver ao processo. Situação atual da economia venezuelana. Contração de 75% do PIB desde 2013. Hiperinflação destruiu poupanças e salários. Infraestrutura em colapso. Elétrica, água, transporte. 7 milhões de refugiados migrantes. Maior crise após Síria. Sistema de saúde não funcional. Educação devastada. Continuidade com o modelo de capitalismo de compadrio. Contratos favorecendo conexões do regime. Manutenção de controles que facilitam corrupção. Rápida restauração de produção petrolífera, mas sem reformas estruturais. Visão Machado. Reformas de livre mercado, atração de investimento estrangeiro legítimo. Privatização de empresas estatais ineficientes. Estado de desenvolvimento. Rodrigues utiliza o período de estabilização para consolidar poder institucional. A CIA prioriza a continuidade das operações de inteligência sobre transição democrática. Machado e a oposição democrática são progressivamente marginalizadas. Indicadores a observar. Nomeações para posições-chave de segurança e inteligência. Controle sobre as forças armadas venezuelanas. Retenção de estruturas chavistas sob novo discurso pragmático. Acordos comerciais que favorecem interesses do antigo regime. Consequências regionais. Outros países da América Latina interpretam como sinal de que Estados Unidos priorizam estabilidade sobre democracia. Movimentos autoritários se sentem encorajados a negociar em vez de realizar reformas genuínas. Cuba e Nicarágua recalibram estratégias baseadas no precedente venezuelano. Trump recalibra a estratégia após pressão de conservadores tradicionais e evangelicais. Eleições genuínas são organizadas com observação internacional robusta. Machado recebe apoio explícito dos Estados Unidos e vence eleições. Catalisadores necessários. Pressão doméstica nos Estados Unidos de aliados republicanos de Trump. Evidências de que Rodrigues mantém laços com Rússia, China e Irã. Protestos populares na Venezuela exigindo eleições livres. Mudança na liderança militar venezuelana. Benefícios estratégicos. Modelo replicável para outras transições na região. Venezuela se torna aliado ideológico genuíno dos Estados Unidos. Desmantelamento completo de redes de narcotráfico e terrorismo. Disputa entre Rodrigues e Machado cria vácuo de poder. Diferentes facções militares apoiam diferentes líderes. Venezuela experimenta período de instabilidade similar à Líbia pós-Gaddafi. Riscos críticos. Grupos criminais e narcotraficantes expandem controle territorial. Migração massiva intensificada para países vizinhos. Rússia e China exploram caos para manter influência via proxies. Recursos petrolíferos tornam-se fonte de conflito interno. Implicações para os estados. Necessidade de envolvimento militar prolongado. Custos humanitários e políticos significativos. Validação de críticos que alertaram contra a intervenção. Motivações: vitória política domesticamente, captura de Maduro como triunfo, controle de recursos venezuelanos para benefício econômico americano. Eliminação de ameaça no quintal dos Estados Unidos. Tensões não resolvidas. Promessa de restaurar democracia versus negociação com regime. Pressão de base conservadora que apoia Machado versus pragmatismo da CIA. Desejo de vitória rápida versus complexidade de nation building. Trump provavelmente favorecerá qualquer solução que possa vender como vitória domesticamente, independentemente da legitimidade democrática. A questão é se seus conselheiros conseguirão demonstrar que apoiar Machado é a verdadeira vitória de longo prazo. Lógica, prioridade, continuidade de operações de inteligência. Preferência por interlocutores conhecidos, Rodrigues, versus incógnitas, Machado. Foco em neutralizar ameaças imediatas, bases russas, iranianas, sobre democratização. Risco estratégico,
pode estar repetindo erros históricos ao priorizar estabilidade de curto prazo, que pode ser ilusória, sobre construção de instituições democráticas duradouras. Forças. Legitimidade popular genuína. Apoio de venezuelanos comuns e diáspora. Narrativa moralmente coerente. Apoio de setores conservadores nos ASEANs. Fraquezas. Falta de controle sobre aparato de segurança. Limitado acesso a Trump comparado à CIA. Pode ser marginalizada como idealista por pragmatistas. Estratégia necessária. Machado precisa transformar apoio popular em pressão política sobre Trump, mobilizando aliados republicanos, mídia conservadora e organizações como Heritage Foundation para criar custos políticos ao acordo com Rodrigues. Estratégia aparente. Apresentar-se como figura de estabilidade e continuidade, fazer concessões suficientes, libertação de prisioneiros para manter apoio americano. Preservar estruturas de poder-chave sob retórica reformista. Manter canais secretos com Rússia, China e Irã enquanto coopera publicamente com Petzols. Vulnerabilidades. Histórico público como chavista dificulta reinvenção. Dependência de que Trump ignore pressões internas. Possíveis defecções dentro das Forças Armadas. A Operação Venezuela estabelece novos parâmetros para a ação americana no século XXI. Aspectos inovadores. Captura de líder estrangeiro sem guerra convencional. Declaração de intenção de administrar país temporariamente. Justificativa humanitária combinada com interesses estratégicos. Qual é a base legal internacional para a operação? Quanto tempo durará a administração temporária? Que critérios determinarão quando a Venezuela será devolvida ao seu povo? Rússia. Provavelmente testará a resolução americana com provocações em outras regiões. Pode intensificar apoio a outros aliados latino-americanos, Cuba, Nicarágua. Usará caso venezuelano como propaganda sobre imperialismo americano. China. Abordagem mais calculada, proteger investimentos econômicos existentes. Pode oferecer apoio financeiro discreto a Rodrigues para manter influência. Usará a situação para argumentar sobre não interferência em fóruns internacionais. Perdeu ativo estratégico importante no hemisfério ocidental. Pode acelerar esforços para estabelecer presença em outras nações latino-americanas. Grupos pró-ISIS, Hezbollah podem retaliar contra interesses americanos na região. Cuba. Regime Castro Dias-Canel observa nervosamente. Pode buscar reaproximação preventiva com Estados, ou pode intensificar alinhamento com Rússia e China, antecipando ação similar. Nicarágua. Daniel Ortega reconhece vulnerabilidade aumentada. Provavelmente intensificará a repressão interna para evitar oposição fortalecida. Pode buscar garantias de segurança de potências rivais. Outros países latino-americanos. Grönland, Colômbia, Playbet. Governos de direita, Argentina e centro-esquerda, apoio americano similar. Debate sobre soberania versus intervenção humanitária será intensificado. Se os Estados Unidos consolidarem Rodrigues no poder, estabelecem precedente perigoso. Ditadores podem simplesmente negociar transições que preservam estruturas de poder, desde que ofereçam cooperação de inteligência. Mitigação. Trump deve estabelecer cronograma claro para eleições livres e condicioná-la ao apoio contínuo. Rússia, China e Irã têm investido décadas e bilhões na Venezuela. Não abandonarão facilmente. Rodrigues pode estar jogando duplo, cooperando superficialmente com Estados enquanto mantém canais com adversários. Inteligência robusta e condicionamento de apoio à ruptura verificável com potências hostis. Transição mal gerida pode piorar situação humanitária, provocando nova onda migratória. Ironicamente, isso minaria a narrativa de Trump sobre controle de fronteira. Investimento massivo em reconstrução econômica e institucional imediata. Divisão entre apoiadores de Machado e aqueles dispostos a trabalhar com